dúvida. A gente vai explorar isso quando mostrar um pouco, né, o exemplo da nossa ferramenta, que é uma que obviamente atende a esse princípio. Existem outras ferramentas no mercado. Claro, né, que o usuário tem a liberdade de escolher. A gente, obviamente, trabalhou duro na nossa para que ela seja o mais completa possível. Mas todas elas, né, todas as boas ferramentas estão baseadas no mesmo princípio, né, que está lastreado na metodologia da gestão de risco, que leva, em um determinado momento das etapas, que é a etapa da avaliação do risco, de ser capaz de priorizar, né, ser capaz de determinar quais são os riscos que precisam ser tratados primeiro. É claro, tem muitas possibilidades, tem muitas réguas associadas a esse momento, muitos critérios que podem ser aplicados para decidir o que é vermelho, amarelo ou verde, como você está mencionando, que na verdade é uma expressão da priorização, é um mapa de calor, né? Eu vou, obviamente, priorizar tratando aqueles que estão no vermelho primeiro, ou que são mais interessantes por vários motivos, e deixar aquilo que já está controlado ou que tem um impacto menor para verificar depois, né, numa óbvia ação de gerenciamento do recurso, já que o recurso não é ilimitado, eu preciso escolher onde eu vou aplicar esse recurso. E aí a gestão de risco ajuda muito nesse momento, porque, como eu disse um pouco atrás, né, os grandes critérios para mapeamento de risco e avaliação de risco estão relacionados à severidade, ou seja, qual é o tamanho do impacto que aquele risco pode ter, e probabilidade, ou seja, qual é a chance daquele impacto acontecer. Então, se eu tenho, né, num exemplo aqui, um cenário que tem um impacto catastrófico e tem grande chance de acontecer a qualquer momento, obviamente eu preciso começar por aquele cenário. Sei lá, né, o rompimento de uma barragem, uma perda financeira muito grande devido a uma aplicação de risco do meu investimento, um risco de incêndio florestal numa área de proteção ambiental, ou seja, os grandes cenários catastróficos normalmente vão estar associados a uma grande severidade, né? E inclusive isso tem que haver coerência, né? A gente, quando vai fazer mapeamento de risco nas empresas, é uma das coisas que a gente procura. Não é possível um incêndio ter uma severidade baixa, né? São coisas que chamam a atenção e a gente já de cara aponta como a necessidade de correção. Então, assim, são aqueles pontos que são severidade alta, probabilidade alta. Por outro Ou lado, seja, eu tenho... que podem trazer lucros, né, impactar os lucros da empresa. Muitas vezes, um cenário desses aí pode até paralisar uma operação, correto? Não, os impactos são financeiros, talvez seja o mais óbvio e muitas vezes o que primeiro chama atenção, mas tem impacto à imagem, impacto à reputação, impacto à continuidade do negócio por conta de interrupção do licenciamento, por exemplo, né? A empresa perde a licença de operar por conta de algumas fragilidades nesse sentido. Então, assim, o tempo todo o tomador de decisão ele está sendo afetado por essas diversas necessidades e essas diversas preocupações, manter o negócio funcionando, lucrativo, com uma boa imagem para as partes interessadas, esperando que tenha clientes que tenham interesse em continuar comprando dele, ou outros clientes que ainda não tenham comprado, mas que veem a reputação daquela empresa como uma empresa confiável, onde ele, portanto, pode colocar os seus recursos. E a gestão de risco é fundamental para que o gestor consiga tomar conta de tudo isso, porque ela prioriza, ela estabelece por onde começar, né? E para isso é essencial ter essa ferramenta, né? Esse instrumento que permita isso ocorrer. Perfeito, inclusive até, né, esse tema risco é um tema super interessante. Eu acho que as empresas, a gente percebe, inclusive alguns manuais de boas práticas, né, trazem isso, o ganho de maturidade que a empresa traz, que a empresa tem a partir de um momento que ela consegue entender, né, quais são os seus principais riscos ao negócio e começa a lidar com isso, né? E aí os impactos podem ser desde os estratégicos até aqueles mais operacionais, né? Vou dar um exemplo aqui de um trabalho que ontem eu estava discutindo com um dos nossos consultores, com um dos nossos clientes, em que ela estava em campo fazendo um mapeamento de risco,
numa área de operação. Então, ela tinha 2 tornos dentro de um galpão operando. Né? Então, isso é um risco bem operacional, que muitas vezes naquele dia a dia ali, aquele gestor daquele setor não consegue enxergar. Então, 2 tornos funcionando frente a frente, né? E claro, quem conhece a operação de torno sabe, às vezes o cara está ali mexendo com um material e aquilo acaba saltando partículas daquele material por aquele movimento que o próprio torno, né, que é o objetivo daquele equipamento, de saltar alguma partícula daquele material que está sendo manuseado. Então, assim, imagina o risco do operador do outro torno, na outra parte do galpão, receber uma partícula dessas, às vezes no rosto, na mão, e o risco que aquilo pode causar à própria vida dele. Né? Então, às vezes, tu ter, por exemplo, um bloqueio, né, uma separação física, às vezes até uma coisa de acrílico transparente, então, quer dizer, tu identificou aquele risco, né? Tu tratou aquele risco como? Implantando, né, um controle daquele risco. Para quê? Então, isso é um exemplo de um risco bem operacional. E tu pode também ter, por exemplo, tem uma experiência aí que eu liderei, né, em que a nossa equipe recebeu diversas áreas em vários estados, áreas não mais operacionais, ou seja, áreas de mineração não mais operacionais, né, muitas delas espalhadas ao longo de um estado e também em 2 outros estados da federação aqui no Brasil. E tu tinha que montar a área para gerenciar esses riscos nessas áreas e fazer o monitoramento e manutenção dessas áreas, né? E como que tu ia definir por onde eu iniciava? Como que eu ia definir equipes, contratação e um orçamento para poder colocar equipes em campo para fazer o monitoramento e a manutenção, né? E por onde começar? Então, a gente começou justamente reconhecendo essas áreas em campo, ou seja, aí eu estou falando de um risco mais, da gestão de risco mais no sentido, né, de estratégia, né, do risco, e a gente começou a conhecer essas áreas, mapeá-las, né, inclusive usando plataformas de geoinformação, e mapeamos esses riscos ao longo dessas áreas, dentro daqueles riscos que eram de maior escala, né? Como que a gente definiu, por exemplo, a gente fez né, naquela época ainda em planilha Excel, quais riscos, né, poderiam, por exemplo, extrapolar a área da empresa, por exemplo, uma pilha, que se rompesse, rompia uma estrada estadual, né? Uma estrutura, uma erosão por falta de monitoramento e manutenção, que estava evoluindo e que poderia chegar, por exemplo, a uma propriedade particular de uma outra empresa. Então, a gente foi definindo, classificou entre essas diversas áreas, nos diversos territórios, quais eram os principais riscos, e desses principais riscos, quais deles poderiam ter uma evolução num curto período de tempo, ou seja, estavam em evolução, né, os controles não estavam sendo eficientes para que eles evoluíssem, e definimos dentro desse conjunto de áreas, quais conjuntos de estruturas e quais ações precisavam ser priorizadas nesse monitoramento e manutenção e obras para segurar, né, essa evolução desses riscos. E a partir disso, então, a gente definiu quais tipos de serviço ou quais tipos de empresa nós precisávamos contratar, né? Então, se definiu, por exemplo, a empresa para fazer uma obra de contenção de erosão, para fazer retoldamentos em estruturas pilhas, para fazer a implantação de vegetação para segurar um foco erosivo. Né? Então, se definiu conjuntos de empresas que iriam atuar num determinado território, porque a gente agrupou pela visão geoespacial que a gente colocou, né? Então, me permitiu fazer um planejamento das contratações para o próximo ano e o orçamento necessário para que eu pudesse implantar, né, esse controle desses riscos, né, de maior monta, no caso, né? Então, eu consegui montar o orçamento, o time e as contratações por tipologia
para fazer, então, a gestão dessas áreas, né? Perfeito, perfeito. Bom, isso é um exemplo claro da utilização da gestão de risco como um instrumento de gestão, né, mais do que um simples cumprimento de um requisito ou uma geração de um registro, uma evidência de auditoria, coisa do tipo. De fato, um direcionamento para os tomadores de decisão saber onde colocar o dinheiro, onde investir, né? Em muitos casos, a gente também já participou de processos de avaliação de risco, por exemplo, em empreendimentos ferroviários, né, que é um exemplo de uma estrutura linear. Ao longo da ferrovia, muita coisa pode acontecer, né?